Então, com o grande apoio de Vargas, a gente tem aí a eleição do militar, do general mato-grossense Eurico Gaspar Dutra, dando início à República Populista, ou Quarta República, que vai de 46 até o golpe civil-militar de 64. Então a gente tem aí o governo Dutra, que vai de 46 até 51. E o ponto mais importante, logo no início do governo Dutra, é a promulgação da Constituição de 46, uma Constituição bastante democrática, visto a situação do mundo ao final da Segunda Guerra Mundial. Os países de democracia, de maneira geral, saíram vitoriosos da guerra. Havia também nessa Constituição a possibilidade de cassação do registro de partidos antidemocráticos, voto direto e secreto, ampla autonomia aos municípios e estados, uma tripartição muito rígida dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, direito de greve, porém naqueles moldes do sindicalismo, daquele arcabouço do sindicalismo de Vargas, e ainda uma legislação para a educação. Também no governo Dutra a gente tem início a um período geopolítico mundial chamado Guerra Fria, em que o mundo ele passa a ser bipolarizado. De um lado a gente tem a União Soviética, defendendo o socialismo e o comunismo, e do outro os Estados Unidos, defendendo o capitalismo. Então o mundo ele fica sob essa tensão, e o Brasil ele vai se alinhar aos Estados Unidos e ao bloco capitalista no contexto da Guerra Fria. Então em 47 a gente tem o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, é posto na ilegalidade. Isso em parte por conta até de uma entrevista com o senador Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista do Brasil. E nessa entrevista, uma jornalista pergunta a ele se no caso de uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, de que lado ele ficaria. E sem hesitar, Luiz Carlos Prestes ele disse que ficaria do lado da União Soviética. Então isso acabou sendo usado como justificativa, como argumento aí para os pedidos para que o Partido Comunista do Brasil fosse posto na ilegalidade, o que acabou acontecendo. No começo de 48, os políticos eleitos pelo PCB têm seus mandatos políticos cassados. Na política econômica de Dutra, inicialmente a gente tem uma política liberal, em que o principal problema, que é a inflação, o governo Dutra ele vai incentivar as importações, porque entendia que o aumento das importações faria concorrência com os produtos nacionais e isso iria diminuir o preço. Porém, isso reduziu muito as nossas reservas cambiais. A balança comercial ficou desequilibrada. O Brasil passou a exportar menos e importar uma quantidade de mercadorias muito grande. Então, posteriormente, a gente tem alteração dessa política econômica. Em vez de priorizar as importações, a gente passou a incentivar a produção aqui dentro mesmo do Brasil. Passou a incentivar a industrialização, porque assim, nessa ideia, com o aumento da produção, teríamos o recuo da inflação. A gente tem também no período Dutra a instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, o projeto, o plano conhecido como Plano SALT, S aqui de investimento na saúde, a L de alimentação, T de transporte e E de energia. Então, Dutra ele tinha ciência dos 4 principais problemas do Brasil, e o Plano SALT visava investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Na saúde aí a gente tinha ainda condições sanitárias precárias, a expectativa de vida do brasileiro ainda era muito, muito baixa. Na questão da alimentação, a gente tinha ainda pobreza, a questão da fome muito forte,
E o transporte e a energia, uma infraestrutura muito ainda precária. Então, o Plano SALT, apesar de ser aprovado no final do governo Dutra, ele vai trazer alguns investimentos nessas áreas. Logicamente, investimentos insuficientes para resolver esses 4 principais problemas do Brasil. O Plano SALT, inclusive, ele se prolonga no governo posterior a Dutra, que é o governo Vargas. Então, ainda no governo Dutra, a inflação não foi controlada, a gente tem também o fechamento de cassinos e fim de jogos de azar no Brasil. Em 51, a inauguração da rodovia Presidente Dutra, ligando aí o Rio a São Paulo, hoje talvez a mais importante rodovia do país. E aí o Plano SALT, que devido à falta de recursos, poucas ações do plano viraram realidade, porque as necessidades eram infinitas e os recursos, infelizmente, são finitos. Nas eleições de 50, por conta da enorme popularidade que ainda desfrutava Vargas, ele é eleito presidente do Brasil, com 48% dos votos. Então, a gente tem início aí ao governo democrático de Vargas, que vai de 51 até 54. O mandato dele não é terminado por conta do suicídio. Então, nesse período, a gente tem aí uma polarização muito forte entre nacionalismo, que é a esquerda, defendendo uma ampla participação do Estado na economia e sendo contra o capital estrangeiro aplicado em atividades importantes. E do outro lado, o liberalismo, sendo aí a direita da época, defendendo uma menor participação do Estado na economia e o capital, a defesa do capital estrangeiro, do capital externo ao Brasil. Então a gente tem um governo contraditório, progressista, porque Vargas ele é um nacionalista, com um ministério conservador. Na verdade, era até uma estratégia de Vargas, porque esse período em que Vargas vai governar o Brasil democraticamente era um período que o Brasil já era um tanto diferente daquele período da era Vargas. O Brasil é um país mais plural, mais complexo, amplos partidos e um contexto externo também de tensão com a Guerra Fria. Então, Vargas vai ter enorme dificuldade. E, por fim, ele vai perder o apoio dos militares. Até mesmo entre os militares, essas duas ideologias aqui, elas estavam muito presentes. Então a gente tem nas Forças Armadas a ala nacionalista e a ala liberal, chamada também de democrática. Por fim, o Vargas ele vai perder o apoio militar com a Cruzada Democrática. O grupo liberal ele passa a seus dirigentes aí do clube militar, a associação, o organismo mais importante aí dos militares, e esse grupo ele não é a favor do nacionalismo de Vargas. Então Vargas ele começa a perder apoio. A gente tem aí um amplo debate na sociedade entre nacionalismo e liberalismo, a campanha do petróleo é nosso, até que em 53 a gente tem talvez o ponto mais importante do governo Vargas, que é a criação da Petrobras. E nos amplos debates que tiveram de estatização ou não, a estatização venceu, nascendo a Petrobras, assim, uma empresa estatal. Os nacionalistas venceram, vitória dos progressistas, dos nacionalistas. Vargas também ele vai criar o BNDE, que atualmente se chama BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Vai haver também o projeto aí que cria a Eletrobras, iniciada nesse período. A população urbana vai crescendo cada vez mais, principalmente com a industrialização. O êxodo rural ele começa a se intensificar.
Em 53, a gente tem a famosa greve dos 300 mil, reivindicando aí melhorias salariais contra a inflação. O PCB ele organizou de certa forma e comandou essa greve, e no final os grevistas eles tiveram aí duas reivindicações atendidas. A primeira, parcialmente, tiveram um aumento de 32% dado pelo Tribunal Regional do Trabalho. E também os grevistas queriam um ministro do Trabalho mais alinhado ao sindicalismo. E assim é colocado no Ministério do Trabalho uma figura chamada João Goulart, conhecido como Jango. Em 54, o novo ministro, João Goulart, começou a estudar um aumento no salário mínimo. E Jango vai conceder aí o aumento de 100% no salário mínimo. Essa medida fez com que vários setores da sociedade criticassem muito, não só Jango, como Vargas também. Por que criticaram? Porque entendiam que era uma medida populista, que não pensava nas consequências que esse aumento de 100% do salário poderia causar, como a inflação, por exemplo. Então, em 54, a gente tem aí o Manifesto dos Coronéis, em que vários coronéis do Exército eles manifestam o seu repúdio aí a essa medida de Jango, de aumentar 100% o salário, causando inflação, e também pelo fato de que essa paridade de salários faria com que fosse mais difícil recrutar soldados para as bases do Exército, além do sucateamento das Forças Armadas. Então a gente tem o Manifesto dos Coronéis, com Vargas cada vez mais perdendo apoio, inclusive dessa ala importante aí que são os militares. Ao mesmo tempo, o líder da UDN, o antigetulista Carlos Lacerda, é implacável na oposição a Vargas, e a mídia também, a imprensa da época, basicamente toda é contrária a Vargas, até mesmo por receio. Lembrando que no Estado Novo, Vargas perseguia muito a oposição, e a imprensa então ela tem esse receio por conta da falta de liberdade de expressão que houve no Estado Novo. Então isso acabou sendo uma mancha que Vargas não conseguiu recuperar. Até que em 54 a gente tem o famoso crime da Rua Toneleiro, em que o principal opositor de Vargas, o líder da UDN, Carlos Lacerda, ele sofre um atentado, a tentativa de assassinato dele, e as investigações levam ao guarda-costas de Vargas, chamado Gregório Fortunato. Então, o apoio a Vargas começa a minar cada vez mais. Os generais pedem a renúncia de Vargas. Café Filho, que é o vice de Getúlio Vargas, rompe com o presidente. Então, em 24 de agosto de 54, a gente tem o suicídio de Vargas, no Palácio do Catete, no Rio. Aí a famosa Carta Testamento de Vargas, em que no final ele deixa escrito: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade, saio da vida para entrar na história. Então, posteriormente ao suicídio, aí, a gente tem uma enorme comoção popular, inclusive muitas pessoas depredando jornais que eram opositores a Vargas, como o jornal O Globo, e assume o vice de Vargas, Café Filho, e inicia com medidas econômicas de austeridade, defendendo aí e aplicando redução dos gastos públicos, limitação do crédito, tudo como tentativa de conter a inflação que não se resolvia. Em 55 também, sob a liderança do advogado pernambucano Julião, a gente tem a formação das chamadas ligas camponesas, grupos aí que reivindicam a desapropriação de terras para a reforma agrária.
Esse grupo, depois da Revolução Cubana, da Revolução Socialista Cubana, esse grupo parte, inclusive, para a radicalização, para a guerrilha mesmo, para a tentativa de implantação no Brasil de uma revolução nos moldes da Revolução Cubana, isso mesmo antes de 64. Em 55, ainda no governo Café Filho, a gente tem as eleições presidenciais, vencendo o mineiro, herdeiro aí do varguismo, o Juscelino Kubitschek, eleito com 35% dos votos. Após a eleição, Carlos Lacerda, da UDN, ele deflagra uma campanha virulenta contra a posse de JK, querendo fazer um golpe e alegando fraudes, alegando muitas coisas para que não houvesse a posse de Juscelino Kubitschek. Então, por fim, o vice-presidente Café Filho, ele tira licença por questões de problema de saúde, e isso, de certa forma, foi uma manobra para que o Carlos Luiz, que era presidente da Câmara dos Deputados, ele passa então a assumir a presidência do Brasil. Tanto o Carlos Luiz quanto o Café Filho, eles são contrários à posse de JK. Até que o ministro da Guerra, Marechal Lott, que era inclusive ministro do Café Filho, ele se demite, porém é alertado da tentativa de um golpe. Ele, bastante legalista, o Marechal Lott, ele deflagra um contragolpe, depondo assim Carlos Luiz, prendendo o Café Filho em casa, e é empossado Nereu Ramos, que é o vice-presidente do Senado. Então, Nereu Ramos, como presidente, passa então o governo em 31 de janeiro, passa a faixa presidencial para Juscelino Kubitschek, que então passa a governar o Brasil.